Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É com alegria que eu, Padre, quero acolher cada um dos irmãos, cada uma das irmãs aqui dessa maravilhosa cidade. Há tanto tempo que eu não via mais a Curitiba e hoje estou tendo esse privilégio de voltar a essa cidade, à nossa comunidade aqui em Curitiba. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero acolher cada um dos irmãos, cada uma das irmãs aqui presentes. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você que está aí ainda pensando se vem ou não, vem estar conosco no período da tarde, à noite. Hoje o dia é puxado e amanhã o dia todo estaremos juntos, se Deus quiser. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, você que trouxe, em Isaías, capítulo 59. Vocês já escutaram a pregação do Emanuel pela manhã, primeira pregação, dando a vocês os 7 passos para vocês experimentarem o milagre, a cura. O Senhor já falou aos vossos corações. E entre os 7 passos é necessário que você tenha na presença do Senhor a graça de se humilhar, de se fazer pequeno, de ser humilde. E o profeta faz a nós uma revelação impressionante. 59, versículo 1. Olha o que diz o profeta Isaías. Não foi o braço do Senhor que ficou curto demais, nem ficaram surdos seus ouvidos, e ele incapaz de escutar. Ao contrário, diz o profeta, vossas injustiças é que viraram um abismo a distanciar-vos do vosso Deus. Foram vossos pecados que esconderam a divina face, impedindo de escutar. Escutou? Eu vou repetir. Não, diz o profeta, não foi o braço do Senhor que ficou curto demais. Não. Já é uma grande revelação que o profeta está fazendo ao Padre e a você. Porque às vezes nós nos questionamos o porquê. O porquê? Padre, se eu tenho orado tanto, já fiz campanha, já fiz novena, já fiz cerco de Jericó. Mas o profeta está dizendo não. Não foi o braço do Senhor que ficou curto demais. Nem ficaram surdos seus ouvidos. E ele incapaz de escutar. Quando Elias desafiou os 450 sacerdotes de Baal, enquanto os sacerdotes de Baal estão ali, se martirizando, gritando, se cortando, todos, invocando Baal, Elias, num tom de deboche, diz a eles, gritem mais alto, talvez Baal não esteja escutando. O profeta Isaías fala a nós, não foram os ouvidos do Senhor que se tamparam. Você está gritando, o Senhor está com a mão nos ouvidos. Não. Ele faz a nós uma revelação. E ele incapaz de escutar. Ao contrário. Olha que revelação poderosa. Ao contrário. Vossas injustiças
E o que é ser injusto? O injusto é aquele que não faz a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus, mas não pratica. São as vossas injustiças que viraram um abismo. Imagina quando Lázaro morre e o rico morre. E quando o rico percebe que Lázaro está na presença de Deus, o rico grita a Lázaro: Senhor, Senhor, pede que Lázaro. E o Senhor diz a Lázaro, ao rico: entre Lázaro e você existe um abismo. Quem está aí não pode passar para cá. Quem está aqui não pode ir até aí. As nossas injustiças criam esse abismo entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados, diz o profeta, esconderam a face divina. Então não é Deus que não quer nos ouvir. Não é Deus. Deus quer nos alcançar sempre. Sempre. Faça esse gesto assim comigo. A culpa é minha, Padre, fale. A máxima culpa é minha. Não é de Deus, é nossa. E é preciso que nós compreendamos isso. Desculpa. Você pode dar os 7 passos trazido a nós pelo Emanuel. Mas se a tua alma não estiver na presença do Senhor, em estado de graça, de nada valerá. De nada. Esses dias, eu escutava uma pessoa que nem pôde confessar, pela situação dela, em Cachoeira Paulista, e colocando Deus contra a parede. Até por uma ameaça de morte, aconteceu uma briga, e uma pessoa acabou perfurando a outra, ele está sendo acusado, está com medo depois dessa pessoa recuperar, persegui-lo, matá-lo, pensando em matá-lo primeiro, essas questões todas. E em um dado momento, ele disse: Padre, na minha vida nada dá certo. Eu disse: conta um pouquinho da sua vida para o padre. Ele me contou a vida dele. Eu falei: como é que você quer que dê certo? Vive amaziado. Além de viver amaziado, vive na curtição das noites. Já vive nessa condição de amaziado, nas possibilidades que tinha trair a pessoa com quem ele estava amaziado. Você entendeu a confusão? E aí oro a Deus e Deus não me responde. E eu tive que dizer a ele, Isaías 59. Não é a mão de Deus, filho, não são os ouvidos de Deus. Há um abismo entre você e ele, que não foi Deus que criou, você que estabeleceu o abismo. Mas você quer os favores do Senhor, mas a sua alma encontra-se como que num terreno árido, sequioso. Falei: quebra tudo isso. Não vou te obrigar, porque ele não tem motivo de estar vivendo amaziado. Ele é solteiro, a menina é solteira. Ah, mas eu não sei se eu a amo, padre. Falei: então larga. Ah, eu tenho dó. É complicada a situação. E ela, como é que vai ficar? Além do mais, ela tem uma filha já, e eu me apeguei muito à filha dela. Eu falei: então, continua. Mas eu não sei se eu a amo, então larga. Olha que confusão. E louco pelos favores de Deus. Louco para ser abençoado por Deus. Esse povo me honra com a boca, mas o coração está longe.
disse Jesus, está longe. É um cuidado que eu preciso ter, é um cuidado que você precisa ter, é um cuidado que nós, igreja, precisamos ter nesse tempo. Se eu quero, eu também preciso fazer por onde. O Senhor é bom, Ele me ama incondicionalmente. Claro que Ele me ama incondicionalmente. Ele é capaz de fazer algo prodigioso por mim, claro que Ele é capaz. Mesmo que eu não conheça, mesmo que eu não busque, mesmo que eu esteja numa situação de pecado, mas se o Senhor fizer, é que Ele quer provocar em mim uma reação, mínima que seja. Abre em Atos capítulo 2. Versículo 37. Atos dos Apóstolos 2:37. Quando ouviram isso, depois de uma belíssima pregação que Pedro fez, de um batismo extraordinário no Espírito, realizado ali por meio do apóstolo, quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer diante de tudo que Pedro falou para eles? Que devemos fazer? Pedro respondeu. Leiam bem alto a resposta de Pedro. Mas qual foi a primeira palavra que Pedro disse a eles? Arrependei-vos. Na minha Bíblia está escrito: convertei-vos, mudai de vida. Foi um espetáculo. Eles viram coisas espantosas. Alguns diziam: eles estão bêbados. E Pedro justificava: como pode estar bêbado se ainda são 9 horas da manhã? Porque o espetáculo foi extraordinário. Eles viram pessoas falar em línguas estranhas, a profetizar, a ter manifestações físicas diferentes, porque ficaram tomados por entusiasmo, por uma euforia espiritual naquele momento. Diante do espetáculo, Pedro não perde a oportunidade. Convertam-se. Convertam-se. Mudem de vida. É a primeira proposta. Mudem de vida. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. É importante nesse final de semana eu ter essa clareza interior. O meu milagre não virá o milagre pelo milagre. Eu não posso querer o milagre pelo milagre. Eu estou falando isso porque o tema do nosso final de semana é... Não escutei. Clamando por milagres. Eu não posso querer o milagre pelo milagre. Eu não posso negociar dessa forma com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem quem foi à Santa Missa deve estar recordando ainda do Evangelho, quando Jesus se depara com aquele paralítico que é colocado a partir de um buraco que eles abrem no telhado na presença dele. A primeira coisa que Jesus faz é perdoar o pecado do paralítico. Antes de fazer a cura física, ele perdoa o pecado. Isso gera uma repugnância no coração dos fariseus, questionando quem é Jesus para perdoar pecado. E eu dizia isso ontem em Londrina e repito hoje aqui para vocês. O Senhor conhece os nossos corações. Aliás, o Senhor sabe do que eu preciso, do que você precisa, amado. E para o Senhor nada é nada. Nada. Ele sabe da sua necessidade antes mesmo que você abra a boca para expressar a Ele a sua necessidade. Mas o Senhor não é besta. Deus não é bobo. Deus não é bobo. Nós precisamos entender isso. O Senhor quer mais do Padre Edmilson. O Senhor quer mais de você.